e nós vamos falar algo da parte de Deus sobre como ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Como é que eu posso ser uma pessoa cheio da presença de Deus? Alguém que de fato agrade o coração de Deus. Afinal, nosso objetivo é esse, né? Agradar ao coração de Deus. Nosso objetivo, se não for esse, vai ser o quê? Né? Nós vamos trabalhar hoje em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 ao 14. E para a gente entender, nós vamos falar de um homem de Deus, Eliseu, muito conhecido no meio cristão. Eliseu muito conhecido pelos seus ensinamentos e tudo aquilo que ele nos deixou. E hoje não é diferente. Mais de 2.800 anos se passaram e o profeta Eliseu está aqui, nos trazendo a palavra de Deus, nos ensinando como sermos verdadeiros cristãos, nos ensinando como é que a gente pode ser diferente em um mundo, como a Bíblia diz, que jaz no maligno. Eliseu foi um homem que profetizou em tempos de crise. Nós vivemos em dias que nós estamos recebendo profetada de todo lado, de coisas boas, mas você ter coragem de entregar aquilo que Deus te manda, palavras duras, difíceis, é muito difícil alguém ter coragem de fazer isso. E Eliseu, numa época mais difícil de se viver, ele está demonstrando que um cristão cheio de Deus, cheio da presença de Deus, ele faz isso. Ele não teme o mal, ele não teme a morte, sabe por quê? Porque ele sabe que é o Senhor que governa, que é o Senhor que está no controle de tudo, é o Senhor que manda em tudo, certo? Então ele tem plena convicção em que um tempo de fome se pregava a bonança da presença de Deus. E ele foi chamado para um ministério através do profeta Elias, outro homem de Deus. E nós vamos ver aqui no decorrer desse ensinamento, desse aprendizado, que nós vamos aprender juntos, que ele foi chamado por Deus. E a Bíblia diz que quando Elias morre, ele diz que pede a Deus: Senhor, eu quero porção dobrada. E nós vemos pela palavra que Eliseu fez o dobro dos milagres que Elias fez. Porque ele foi sábio quanto a questão de saber pedir. Ele pediu: Senhor, eu quero porção dobrada. Essa porção que o profeta tem na vida dele, eu quero ela dobrada. Mas nós vamos aprender a entender que quando ele pede essa porção dobrada, ele não pediu essa porção para si. Ele pediu para ser diferente. Ele pediu essa porção para ser um cristão, um homem de Deus que nós devemos ser nos dias de hoje, diferente. E hoje, até hoje, inspira milhões e milhões de pessoas. Eu sou uma pessoa inspirada por Deus e inspirada através dos ensinamentos que Eliseu me passa aqui. E qual é a marca dele? Quais são as marcas dele? Quais são as suas marcas? Eu quero começar essa noite me questionando quais são as marcas, o que é que eu tenho marcado na vida das outras pessoas de forma positiva, de forma cristã. Eu, como um servo de Deus, uma serva de Deus, o que é que eu tenho feito para benefício da vida de outras pessoas? Porque se você se conformou com sua vida em cuidar apenas de si, esquecendo do seu próximo, então eu sinto muito, mas você está no caminho errado. Evangelho não sou só eu. Evangelho é um todo. Se eu chegar ao ponto de me esquecer do meu próximo, dos meus irmãos, daqueles que me odeiam, se eu deixar de orar pelos que me odeiam, eu deixei de ter uma característica cristã. Jesus nos ensinou que nós temos que orar pelos que nos perseguem.
Sendo assim, se eu tenho alguém que me persegue, eu tenho que orar por ele. Se eu não faço isso, eu estou demonstrando automaticamente que o Espírito Santo de Deus não está habitando em mim. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu preciso ser diferente. E Eliseu, ele faz diferente. Hoje, se eu partir, se Jesus disser, olha, Márcio, tu vai subir hoje. Bora. Qual é a marca que eu vou deixar nesse mundo? Como é que as pessoas vão se lembrar de mim?